Boa noite, aqui é o acadêmico José Walter Silva, do curso de Letras em Inglês da Uniaselv. Estou apresentando aqui a minha socialização do projeto de ensino e na minha área de concentração, que foi o ensino básico. E o tema é Formação e Desafios do Professor de Língua Inglesa. Okay? A minha justificativa se deu que a língua inglesa adquiriu um status importante no cenário mundial. É comumente chamada de Old English, portanto, seu ensino e aprendizagem no ambiente escolar é de suma importância para o conhecimento de mundo dos aprendizes. Este presente trabalho integra um projeto de ensino elaborado a partir de extensa pesquisa bibliográfica sobre a formação e desafios do professor de língua inglesa, de gráficos representativos obtidos na internet e de informações listadas no estágio obrigatório realizado no CEND, Centro Educacional Mendes Duarte, localizado no bairro Mutuá, no município de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Os desafios de quem ensina e os obstáculos que se erguem para aqueles que aprendem, como superar isso? Os desafios são a derrocada ou um estímulo para o sucesso do ensino? Os objetivos. O presente trabalho de pesquisa foi descrever de que forma a formação do docente é primordial para a aquisição da bagagem do conhecimento, identificar desafios que ao longo da carreira possam acarretar fracasso em suas metodologias, compreender o papel das diretrizes que regulam a educação no país, tornando o professor peça fundamental no contexto educacional. A pesquisa compreendeu material impresso, pesquisas em artigos na internet e observações realizadas em sala de aula no estágio obrigatório, de dados dos órgãos federais regentes da educação brasileira, sobre o processo desafiador do docente de língua inglesa na atual situação do ensino no Brasil. Pereira diz: as incumbências estabelecidas pela LDB constituem indicativos legais importantes, pois podemos perceber que os papéis do professor, em geral, não se resumem ao seu cumprimento das normas relativas à profissão, como planejamento e execução de aulas, tarefas, etc. O processo educacional sofreu uma mudança vertiginosa, ou seja, um aceleramento, e gerou uma crise antes nunca vista, pois o modelo educacional que cumpria apenas o seu papel, que somente formava alunos, transformou-se de uma forma geral dentro e fora do ambiente escolar. A sociedade sofreu grandes mudanças e, consequentemente, afetou todas as áreas, os ambientes, os círculos, e não obstante atingiu a escola e todos aqueles que convergem para ela. Este presente trabalho é resultado de pesquisas, e observações em salas de aula e estágios. Nas observações em ambiente físico da sala de aula e sobre o comportamento de professor e alunos na escola como um todo, nota-se uma atmosfera tensa e de expectativa. É interessante, pois ao longo do tempo transforma-se uma rotina, como em qualquer outro ambiente, cumprimento de horários e de afazeres. Essa coleta de informações é sobre tudo que envolve esse universo escolar. Nada é mais complexo que o ser humano. O aluno não é um objeto. Entende-se, na forma como Tardif disse, que o ser humano não é um objeto. Tanto o professor quanto o aluno são seres interacionais que se relacionam com outras pessoas. As pesquisas em censos escolares nos últimos anos, pós-pandêmico, têm mostrado que as condições para uma amostragem do trabalho do professor de inglês em sala de aula melhoraram em relação aos anos anteriores à pandemia do coronavírus. Embaixo aqui eu coloquei um dado do British Council, que é uma organização internacional sediada no Reino Unido e que trata do relacionamento de meios educacionais para o ensino da língua inglesa. Esses dados revelaram que em 2016 apenas 5% da população brasileira eram fluentes na língua inglesa. Em um ranking internacional de fluência, ocupávamos a 40ª posição. Entretanto, em 2020, outros dados obtidos pela English First resultaram de forma alarmante que entre 100 países avaliados, o Brasil alcançou a 53ª colocação, o que é muito ruim. Entretanto, percebe-se que as mudanças e as transformações geradas pela sociedade e o aparecimento frequente de aplicativos e crescente uso das tecnologias são fatores aliados para que o professor de língua inglesa tenha bons resultados em seus projetos de ensino, para que a aprendizagem por parte de seus alunos seja satisfatória, gerando resultados positivos. Apesar das pesquisas apontarem dados que refletem um cenário desanimador, é preciso apontar para um futuro mais promissor no ensino
e aprendizagem da língua inglesa, observando-se as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial de professores para a educação básica. Nota-se perfeitamente a preocupação dessas diretrizes em fazer com que o professor siga estritamente o que está verbalizado nela. Cabe ressaltar que o conservadorismo aliado à utilização das tecnologias voltadas para a educação tornam-se aliados, sendo de suma importância que o docente, principalmente o de língua inglesa, utilize essas ferramentas enriquecendo cada vez mais sua bagagem, procurando estar na vanguarda e mostrando otimismo, conhecimento da sua profissão, mostrando ao alunado a importância das habilidades na aprendizagem da língua inglesa. Aqui eu coloquei as nossas referências, onde eu fiz a nossa pesquisa, e no final eu coloquei aqui uma palavra: a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Brasil, 1998. Boa noite, obrigado.